Sebastião Geraldo de Oliveira. Desembargador, primeiro vice-presidente do TRT da Terceira Região, mestre em Direito pela UFMG, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, cadeira 10, autor de livros e artigos sobre saúde do trabalhador e meio ambiente e acidente do trabalho. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, desembargador. Bom dia a todos. Gostaria de registrar primeiramente que estou impactado com a dimensão do evento, não imaginava que fosse com tanta frequência e tantas pessoas interessadas, e quero parabenizar a OAB, São Bernardo, a Jude e a Universidade Metodista pelo viabilizar evento dessa envergadura. E é muito bom ter pessoas refletindo sobre o tema do acidente, porque ele ainda é muito presente no nosso dia a dia. Basta mencionar que a cada dia no Brasil, nos últimos 10 anos, pela média da estatística oficial, em torno de 50 pessoas nunca mais retornam ao local de trabalho. Por volta de 10 por morte, em torno de 40 por incapacidade total permanente. Esse número, em qualquer comparação internacional, ainda é um número chocante. O local de trabalho, todos sabem, é o local que o trabalhador busca ganhar a vida. Não é local para encontrar a morte, doenças ou mutilações. Pois bem, o tema que nos foi passado, você diga, já está colocado aqui, nós vamos conversando, eu preciso de cópia para passar para vocês, e acho que facilita também a compreensão. Meu tema foi incluída por causa e a mensuração da incapacidade para fins indenizatórios. Muito bem. Vejam, um acidente provoca diversas repercussões. E cada vez mais estamos vislumbrando todas essas repercussões. Por isso, muito interessante a palestra do ministro Águila, para demonstrar que nós estamos colocando agora no microscópio e estamos vislumbrando novas espécies de danos. E a tabela CIF facilita para nós, revela as diversas outras repercussões que o acidente pode causar. Veja que nós temos ali os danos materiais, é o mais conhecido, mas no passado nem se falava da reparação do dano extrapatrimonial. O dano moral demorou ser aceito no nosso sistema jurídico brasileiro. Aí nós temos dano existencial, dano estético, que hoje, tranquilamente, já estão consagrados na nossa legislação, com isso passivo de remuneração. Naturalmente, que o bom advogado, quando vai postular a indenização e compensação, ele precisa conhecer bem esses institutos para poder formular um pedido abrangente dos danos sofridos pela vítima. Muito bem. A tabela normalmente mais utilizada avalia dano corporal, mas o dano tem outras repercussões e para isso a tabela CIF vai facilitar essa compreensão. Pois bem, como se dá a reparação? Pelo Código Civil, claramente, o 949 menciona lesão, ofensa à saúde, mas não detalha como isso será calculado, e aqui no artigo 950, quando analisa a incapacidade, menciona especialmente que a indenização vai ser correspondente à importância do trabalho para o qual aquela vítima ficou incapacitada, ou então da depreciação, se a incapacidade foi parcial. Esse é o ponto de partida, artigo 950. Ou seja, a literalidade do Código Civil está falando, portanto, apenas da perda da aptidão do trabalho, da capacidade laborativa. Mas será que o acidente só causa isso?
Não. A vida integral da pessoa vai muito além da sua capacidade laborativa. E há ainda outras possibilidades de lazer, convívio familiar, e todas as aptidões outras que o trabalhador busca. Pois bem, então, diz aqui o Código Civil que deve-se avaliar a incapacidade da vítima considerando seu ofício ou profissão. Eu tenho que visualizar a vítima considerando que foi que o acidente gerou de repercussão no seu quadro real de atividade. Ela não é obrigada a fazer readaptação para outra função compatível. Às vezes eu comento em sala de aula, no caso de acidente que ocorreu com uma atriz, e ela sofreu uma lesão estética, e a Previdência não queria aposentá-la. Ela pode fazer crochê, tricô, outras coisas. Ou como dizia um aluno meu, ela pode fazer filme de terror de repente, mas nem sempre vai ter essa possibilidade. Então eu tenho que analisar o seu ofício ou profissão. Então a análise é feita em cada caso concreto e não cabe impor a readaptação compulsória. Mesmo que a vítima continue no emprego, ela vai ter direito à indenização, porque houve uma redução da sua capacidade profissional e da sua possibilidade de ascensão na carreira. E o termo final da pensão coincide com o falecimento, ou seja, a pensão vai durar enquanto a vítima viver. Não tem tabelamento para a pensão quando a vítima sobrevive ao acidente. Muito bem. Aqui, nessa tabela de avaliação de danos, eu estou mencionando aqui um acordo do TST, que menciona esse acordo do TST, como no Brasil não há uma tabela legal, Portugal tem uma tabela legal, por exemplo, de avaliação de danos no direito civil, diz aqui essa emenda do TST que nós utilizamos o Regulamento da Previdência Social, tabela de DEVAX, SUSEP, CIF, mas ele menciona o ministro Carlos Godinho, que o percentual estimado em decorrência da perda da funcionalidade do lesado não pode ser utilizado isoladamente. Eu tenho que aferir a incapacidade laborativa de uma maneira em conjunto das circunstâncias do caso concreto. O que vai representar para a vida dessa vítima essa perda definitiva, repercutindo na sua vida como um todo. E as circunstâncias do caso concreto, e por isso cabe ao advogado, seja de empresa ou de trabalhador, repercutir nas suas manifestações essas repercussões. Então, como ele disse aqui, não cabe, ainda que a tabela da SUSEP enquadre a validez do modo genérico, não pode ser utilizada isoladamente, ela é uma diretriz inicial importante. E diz aqui também, eu vou apurar pela profissão exercida pela vítima, na acorde da legislatura de março de 2023. Muito bem. Agora, veja, um ponto importante dessa tão famosa, falada tabela da SUSEP, vamos verificar um pouco da história dela. A SUSEP foi criada em 1966, é uma secretaria para fiscalizar a empresa de seguros. Nessa época, pela primeira vez em 68, foi criada uma tabela de cálculo da indenização no caso de validez permanente. E essa tabela foi repetida em 91, e até hoje é a mesma, prevaleceu nos últimos 30 anos a tabela da SUSEP. Essa tabela, no entanto, ela foi revogada expressamente em 4 de julho de 2022, quando essa circular da SUSEP, número 667, revogou a circular anterior que previa a tabela. E a exposição de motivo, quando foi mencionado isso, é por quê? Porque a Lei de Liberdade Econômica estabelece que não cabe ao Estado interferir na tabela de seguros. Seguro tem indenização tabelada, padronizada.
E por isso, as partes aqui analisam a respeito. A SUSEP analisa, registra da seguradora, a sua capacidade econômica, mas não a negociação dela com o segurado. Agora, quando surgiu isso, eu procurei algumas seguradoras, alguns bancos. Olha, se a tabela da SUSEP não tem mais respaldo na própria SUSEP, o que vocês utilizam? Olha, não temos mais a tabela, mas nós passamos a colocá-la no contrato seguro. Por quê? Porque a tabela da SUSEP é muito singela. É uma tabela ortopédica dos anos 70, do século passado, para fins securitários. E é uma tabela muito pobre, já tem jurisprudência muito firmada. Por isso a seguradora consegue fazer, quem sabe, um preço menor na hora de vender o seguro, que ela está comprometendo a indenizar pela antiga, tradicional tabela da SUSEP. Há ilegalidade nisso? Não. A lei não veda utilizar essa tabela usada por tradição. Não há ilegalidade nisso. Mas é uma tabela que está aí no imaginário popular a respeito do tema. Foi lançado em 2024, até está aqui presente a Viviane, né? Foi lançada uma tabela brasileira pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica. É uma tabela criada, não por lei ainda, uma tabela com uma associação de peritos, mas é uma tabela bem feita. Longo período de estudo com médicos e peritos de todo o Brasil, com assessoria internacional, o Lula Duarte Cobra Formigal. É uma tabela que pode vir a ocupar a carência de uma tabela brasileira. Mas veja, é tabela de avaliação de dano corporal. Ela não avalia dano existencial, não avalia dano moral, dano estético. E por isso que, quem sabe, pode ser o embrião de ter uma tabela brasileira aceita pela comunidade jurídica nesse sentido. Essa tabela da ABNLP menciona, por exemplo, o seguinte: o médico perito deve elucidar de forma exaustiva e minuciosa o significado percentual atribuído, tendo em conta os componentes lesional, funcional e situacional do indivíduo beneficiário. Está muito além da tabela do SUSEP, verifica. A principiologia dela é muito mais abrangente do que a tabela da SUSEP. O dano é assegurado após a consolidação médico-legal da lesão, finalizar os tratamentos. Isso aqui é um pouco complicado, porque a pessoa pode ajuizar uma demanda com a lesão ainda não consolidada, já tem direito à reparação. Se porventura alterar o resultado da lesão, pode entrar até com ação revisional. Por isso é possível, o perito vai fazer a fotografia do momento. Se às vezes a consolidação da lesão pode demorar muito tempo para se efetivar. A tabela indica que deve se analisar o estado patológico anterior, como é muito usual no direito europeu, o estado patológico anterior influenciando no agravamento da lesão atual. E aqui é importante considerar para todos que a nossa Constituição exige que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Por isso que é muito importante o magistrado ter um laudo pericial bem feito. E para ter um laudo pericial bem feito, eu preciso de quesitos bem elaborados, que o meu amigo Daniel Grave ficou de apresentar aqui. Estou ansioso para ouvir a exposição dele também. Advogado muito competente, os filhos das minhas obras também. Mas para quê? Para que o juiz tenha fundamento. A tabela da CIF vai se implantar gradativamente no Brasil na medida que advogados, vítimas começarem a invocar a sua aplicação. E os laudos periciais, ao responder os quesitos, apontem aquilo que foi postulado. Muito bem. A tabela dá mais uniformidade ao tratamento da reparação de dano, e como diz aqui Duarte Nuno, evita os delitos de generosidade ou os excessos de avareza pericial. A tabela dá uma certa uniformidade. Isso é importante, cria um referencial para não ficar nos extremos, cada magistrado pode ter. Mas a tabela é um referencial de partida. A tabela é uma roupa tamanho único.
Na hora do caso concreto, eu tenho que verificar as circunstâncias daquela vítima do caso que eu estou julgando, que eu estou examinando. Os efeitos podem ser diferentes conforme cada caso concreto. Bem, aqui a tabela da SUSEP, por exemplo, é uma tabela muito pobre. Perda total de uma das mãos, 60%. Mas se for um tratorista, não pode ser só 60%. Mudez incurável. Se for um professor, um radialista, alguém que depende da voz. Perda total de um dos educadores, 15%. Aí o aluno meu perguntou, professor, e se for um proctologista? Você que lembrou disso agora? Então, pode variar conforme os sistemas. Então, é uma tabela muito pobre. Tem perda de rim, perda de intestino. A tabela não trata nada disso, é uma tabela mais ortopédica do século passado. Agora, veja, a previsão da lei fala em importância do trabalho para que se inabilitou. Esse é um dano corporal mais estrito. Os demais danos que vinham no guarda-chuva do dano moral, agora está começando a ter especificações. Dano moral estrito senso, dano estético, dano existencial, perda de chance, férias arruinadas, tudo isso pode acontecer no dia a dia. Então, as tabelas que nós utilizamos da SUSEP, por exemplo, não consideram a idade, o grau de instrução, o local de residência, se tem acessibilidade ou não. Por isso que a tabela da SUSEP é uma tabela para segundo tabelado. Não é tabela apropriada para reparar danos, mas é um ponto de partida interessante para o nosso dia a dia. Pois bem, agora, veja que a tabela da CIF não é desconhecida no nosso ordenamento jurídico. Esse decreto de 2007 manda aplicar a tabela da CIF quando for avaliar os benefícios da LOAS, da Lei de Assistência Social. Está, então, no julgamentos envolvendo assistência social, já tem a aplicação da tabela CIF. E aqui manda esse artigo do decreto 6.214, que a avaliação do grau de impedimento é realizada somente a avaliação social e avaliação médica, mais de um olhar, e não só olhar médico. E deve considerar também, veja, fatores ambientais, sociais e pessoais. Veja como a tabela da CIF, então, pouco a pouco vai inserindo-se no nosso sistema jurídico. E ainda indica o parágrafo 3º que deverão ser observados aspectos biopsicossociais das pessoas com deficiência na hora de avaliar essa norma. Mas ela não tem sido utilizada nas demandas trabalhistas. Talvez por falta de conhecimento, de requerimento. A norma só se tornará viva na medida que ela for exigida. Não tem uma lei brasileira, mas não tem uma lei incorporada à CIF, tem um decreto que já é interessante, está no nosso ordenamento jurídico, mas para reparação de danos, o juiz pode utilizar o laudo que tiver citado a CIF. Muito bem, nós vamos entrar mais diretamente no nosso tema que nos foi atribuído, que a indenização, para ser deferida, exige a configuração do dano ou prejuízo ou o nexo causal da culpa. Ou, se for atividade de risco, basta o dano o nexo causal. Aí vem o grande problema, dificuldade das concausas. Concausa. Para fazer justiça. Porque se você quiser julgar de uma forma, no sentido, é fácil arranjar fundamento. Mas se quiser julgar tecnicamente, de forma científica, dá mais trabalho, né? Então, vamos analisar aqui o tema da concausa. Veja bem, quando a causa é uma, que é fácil identificar o nexo causal. Mas se tiver várias causas, causas ligadas ao trabalho e causas não ligadas ao trabalho, causas laborais e causas extralaborais, como aferir isso? E aí vem as discussões. Muitas vezes um julgador deixa de enquadrar com esse trabalho e diz o seguinte: se eu não tivesse exercido essa causa fora do trabalho, eu não teria vencido, não consigo nada. Ou então, às vezes, acontece o seguinte:
O fato de ter uma concausa extralaboral não impede, vou condenar a pagar total. Os dois extremos, a meu ver, são equivocados, são apressados. Não fazem justiça do caso concreto. Por isso precisa buscar aí o meio termo. Vejam, a lei brasileira é muito pobre em disciplinar o tema da concausalidade. A lei previdenciária fala no artigo 21 que é considerado acidente de trabalho que, mesmo sendo a causa única, o trabalho haja contribuído diretamente para um evento acidente. Pouca previsão, e lá na Previdência não tem importância, porque tendo com causa ou só causa, não importa, a indenização será devida pela totalidade. E aí tem as concausas pré-existente, concomitante ou simultâneas, né? Pode ser antes do evento, pode ser contemporâneo ao evento, ou pode ser posterior ao evento. Por exemplo, pré-existente, hemofílico, um exemplo citado. Concomitante, ele exerce na sua atividade fora do trabalho o mesmo movimento crítico, e por isso surgiu o lerdose, por exemplo. O sobreveniente, ele sofreu infecção hospitalar no tratamento do acidente. Tudo isso aí enquadra na concausa. Mas agora, como que acontece no dia a dia de uma demanda? Vejamos, a pessoa, o trabalhador, pode adoecer fatores causais ocupacionais, todas essas aí, riscos físicos, químicos, biológicos, biomecânicos, estressantes, demandas cognitivas, assédios, e teria mais coisas, jornadas exaustivas, adoece por isso. Mas não adoece só por isso. Adoece também fatores não ocupacionais. Doença do grupo etário, degenerativa, atividades ou doenças pré-existentes, toda essa linha aí de fatores não ocupacionais. Como acontece no dia a dia para nós jogadores? O advogado, o reclamante, o advogado, o assistente técnico enxerga especialmente os fatores ocupacionais. Eu não estou criticando, é o papel dele, natural, faz isso. Quando vem um advogado de defesa, se for bem preparado, nem todos estudar isso com alta autoridade, ele chega ao contrário. Porque ele vai tentar impedir a condenação, ou pelo menos reduzir, ele vai colocar o foco nas questões extralaborais. Aí tem dependência química, ele está com sobrepeso, ele tem atividade esportiva de hobby, e por isso que acelerou o adoecimento. E como deve ser o olhar do magistrado? Equivalente. O que aparecer nos autos eu vou considerar. Eu estou ali não para defender uma outra parte, estou ali para fazer justiça do caso concreto. Muito bem. Agora, vamos analisar aqui a concausa. Veja que todo acidente ou doença tem condições para que esse acidente ou doença apareça. E eu tenho, dentro das condições, de espécie das condições, eu tenho fatores causais, fatores circunstanciais e fatores condicionais não causais. Eu preciso fazer uma seleção para descobrir quais são os fatores causais. E às vezes aquilo é uma mera circunstância que não interfere. Por exemplo, tiver uma batida no trânsito, a pessoa está indo no acidente de trajeto. Estava chovendo, estava na contramão, havia uma mascarização da estrada ou não. Eu quero analisar qual foi o fator causal. E eu seleciono circunstâncias causais, circunstâncias não causais e fatores causais. Quando eu selecionar os fatores causais, eu vou dividi-los. Os relacionados ao trabalho e os não relacionados ao trabalho. Feito isso, na hora da apuração, tudo fundamentadamente, veja, foi a partir disso que eu imaginei como criar uma tabela para orientar o julgador a respeito de concausa. Que a lei não disciplina a intensidade do agente concausal para fins indenizatórios. Fomos buscar, então, subsídio no ordenamento jurídico.
E aí percebemos, por exemplo, que a insalubridade tem 3 graus, né? Mínimo, médio e máximo. A culpa pode ser dividida em culpa grave, leve ou levíssima. O seguro de acidente de trabalho, pela lei 212, dá risco leve, médio ou risco grave. Agora, a tabela da CIP-MS, quando fala em repercussões de dano, ela diz o seguinte: de 0 a 4% é desprezível, de 5 a 24% é leve, de 25 a 49% é moderado, e acima de 50% até 95% é grave, e acima de 95% é completo. Além disso, meditei também na questão do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Conjugando tudo isso para facilitar o julgamento, para eu dar paz à minha consciência na hora de julgar, eu acabei criando uma tabela das concausas. Ela não tem nada de originalidade, mas é um roteiro didático importante para julgar o caso concreto. Aí os peritos reclamaram: doutor, vai ficar muito mais difícil fazer perícia. Eu falei: porque você vai ter que me oferecer mais elementos. E você vai me dizer, o trabalho influenciou de forma leve, moderada ou intensa? Fundamentalmente. Porque senão ocorria o seguinte: o perito colocava assim: o trabalhador com causa, juiz julga. O que ele ia fazer? Aplicação a morte, 50%. Agora, quando o perito me apresenta esses graus de concausa, ele vai me apresentar fundamentadamente e eu tenho elementos para julgar um caso concreto. Se o trabalho atuou de forma leve, a contribuição laboral foi intensa para aquele adoecimento. Grau 1. Se foi moderado, médio, meia meia. Se o trabalho atuou de forma intensa, a contribuição laboral foi leve. Diante disso, eu posso chegar às seguintes conclusões. Veja bem, grau 1. Veja aqui no exemplo. Tem lá 5 fatores causais. Só que apenas 2 ligados ao trabalho. 3 com muita importância, fator extra-laboral. E com causa, grau 1. Com causa, grau 2, mais ou menos equivalente. O agente laboral com o agente extra-laboral. Com causa, grau 3, o trabalho foi o principal causador daquele acidente, daquela doença. Diante disso, eu vou chegar aqui. Qual a consequência jurídica? Tem sido invocado, e com razão, o artigo 945 do Código Civil, que menciona o seguinte: se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a indenização vai ser fixada considerando a gravidade da sua culpa, confrontando a gravidade da culpa da empresa. E aí, os estudiosos, Caio Mário, quando apresentou o anteprojeto do Código de Obrigações, ele não falava em culpa, quando a vítima concorre para o dano, seja causalmente ou seja culposamente. E a doutrina mais autorizada nesse sentido menciona que César Marielle fala que seria mais adequado falar concorrência de causa do que concorrência de culpa. Também esse autor aqui, Marcelo Ribeiro Carriço, numa tese de doutorado, menciona que a hipótese versada ali é concorrência de causas e não de culpa. E também meu amigo Nelson Rosenwald e os autores mencionam que seria mais adequado falar concorrência de causa. Então o artigo 945 tem sido aplicado na concorrência de causa ou na concorrência de culpa. Culpa concorrente ou causalidade concorrente. Por isso que nós aplicamos esse dispositivo na hora de fazer a dosimetria para fixar a indenização quando ocorre a figura da concausalidade. Pois bem, aqui, então veja, se houver uma culpa concorrente, diz o Código Civil, o juiz vai arbitrar comparando as duas culpas. Mas se houver, por exemplo, culpa exclusiva da vítima, não cabe indenização. Rompe o nexo causal, a culpa foi só da vítima. Muito bem. Mas se houver causalidade concorrente, atenua o nexo causal.
É o que menciona Nelson Roosevelt. E aí a indenização deve ser proporcional e utilizando também o preceito esculpido no Código Civil. Isso é utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ e pelo TST, essa aplicação do 945. Muito bem, então vejamos aqui os desfechos possíveis. Desfechos possíveis. Se não tiver ligação alguma com o trabalho, a doença não é ocupacional. A pessoa pode adoecer no trabalho, mas não pelo trabalho. Não cabe indenização nenhuma. Se o trabalho contribuiu de forma leve, item 2 aqui, então, grau 1, indenização proporcional reduzida. Se o trabalho contribuiu de forma moderada, a indenização também será proporcional moderada. E se o trabalho contribuiu de forma intensa, vai ser ainda proporcional, mas agravada. Agora o trabalho pode ter contribuído de forma integral. Aí a indenização eu já total. pedi lá, já 2 vezes eu pedi. Porque pediram pra mim também quando eu fui lá na frente. Eu fui 2 vezes lá pedir. Causa laboral. Não existe com causa sem uma causa laboral. E se a causa Eu vou for mais uma laboral, vez lá pedir, não tá? será com causa, será causa extra laboral. Muito bem. Aqui então, alguns acórdãos, falando de nexo de causalidade, e nesse caso aqui foi interessante que o ministro colocou, que como não foi indicado no acórdão regional o grau da concausa, ele foi reduzido a 50%. E por isso que é interessante que venha indicado qual é o grau da concausa para que o TST ou o TRT possa arbitrar a indenização de forma adequada. Senão vai cair naquela vara comum, do meio a meio, de 50%. Então, aqui está mencionando o nexo concausal também, o acordo do TST, e aí menciona que é necessário ter capacidade de ser aferida à luz da profissão exercida pela vítima, e aí o item 4. Nos casos dos atos em que o acidente de trabalho contribuiu apenas como causa para a perda de capacidade laboral e não havendo no acordo regional notícia a respeito do grau de contribuição do trabalho em relação à doença ocupacional, a justiça do TST tem decidido pela pensão mensal vitalícia um percentual de 50%. É o item 4 desse acordo aqui do TST. Por isso é importante indicar qual foi o grau da concausa para permitir que o julgador possa decidir com a justiça daquele caso. E aqui o tema 76, o tema de RR 76, aprovado agora em abril de 2025, foi claro nesse sentido, consagrou a tese. E se é um tema de RR, é vinculante. Se o regional julgar dessa forma, se o TRT julgar dessa forma, não cabe nem mais recurso de revista a respeito, nem agravo de instrumento. Caberá só agravo interno, mesmo assim, se tiver um distingue. O caso aqui tem uma peculiaridade diferente. Não é um fake distingue, fake, tem que ser um distingue real, como é no caso real. Então, olha o que diz aí o tema IRS 76. O cálculo da pensão mensal incidente sobre a remuneração do trabalhador será reduzido em até 50%, depois de fixada a percentual da incapacidade, quando houver corrente com causalidade entre o trabalho e a doença ocupacional. Salvo, olha aí a ressalva, salvo se o laudo indicar expressamente o grau de contribuição da atividade laboral para o dano sofrido. Ou seja, se não indicar qual foi o grau de contribuição, o TST, por esse IRR, fixou que vai indicar 50%. Já está estabelecido dessa forma. O dano estético, aqui também uma palavra rapidinha do dano estético, é aquela alteração morfológica, né? O dano estético, no passado, diferenciava o dano estético do dano moral. Mas o dano estético é mais externo, e o dano moral é mais interno. Eu até coloquei no meu livro o seguinte, então. O dano estético materializa-se no aspecto exterior da vítima, enquanto o dano moral reside nas entranhas, oculto nos seus dramas interiores. Primeiro, dano estético,
Todos podem ver o dano moral, mas o corpo perto, poucos concebem. O dano estético, o corpo mostra, o dano moral, a alma sente. Claro que cabe a acumulação dos dois pela súmula do STJ e pela jurisprudência classificada do TST. Mas aqui também existe uma tabela que vem sendo utilizada, e isso começou a aparecer muito nos laudos periciais, doutor Alegrado. Por que apareceu nos laudos periciais? Vários médicos brasileiros foram fazer um curso de dano corporal na Universidade de Coimbra. Eu fui chamado para dar aula nesse curso, e eles vieram dar um curso aqui no Brasil, em várias cidades do Brasil. E aprenderam essa classificação que é adotada na Espanha e em Portugal. Graus de tabela de dano estético. Essa tabela foi utilizada inicialmente na França e depois o autor da Espanha aprimorou a tabela colocando percentuais. Eu posso ter um dano muito ligeiro, moderado, médio, considerado, grave ou, muito importante, muito grave. Então, tem aparecido em vários acordos do TST o grau do dano estético. E isso é interessante pedir que o perito indique. Existem critérios metodológicos, pelo menos quem fez o curso de dano corporal em Coimbra, para apresentar isso. Isso tudo, então, esse era o tema que eu queria apresentar para vocês. Tudo isso que eu apresentei está aqui no livro, a 16ª edição que saiu agora em abril. E eu pedi à editora para fazer um gracejo para vocês, né? O livro estava esgotado, saiu em abril, esgotou, fizeram a segunda tiragem agora, não teve nenhuma mudança. Saiu, acho que parece que ontem. E a editora me concedeu esse gracejo para passar para vocês. Quem adquirir o livro nos próximos 10 dias, colocando lá, cupom de desconto, OAB São Bernardo, o livro vai sair de R$ 159,90, com frete nos entrega o interesse de vocês. Só entrar no site da editora, pegar essa 16ª edição, é a última edição. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, muito obrigado. Obrigada, convido a senhora a receber a sua homenagem também. Muito aprendizado, né, gente? A palestra do desembargador, o Dr. Sebastião Geraldo de Oliveira, reafirma que o seu nome é referência nacional em temas como saúde do trabalhador, meio ambiente, no trabalho e responsabilidade civil. Ao tratar da concausa, nos proporcionou uma leitura refinada sobre a complexidade dos fatores que afetam a capacidade laborativa e sua mensuração para fins indenizatórios. Agradecemos pela sua brilhante contribuição. Todo mundo bem aí? Estão gostando? Aproveito a oportunidade para agradecer a presença